A maior prova que a vida é maravilhosa é que sem ela nós estaríamos mortos. Roda a vinheta. Ser cabeludo é bom, mas ser careca é demais. Ser cabeludo é bom, mas ser careca é demais. Onde um careca chegar, eu sei que vai abafar, pois os carecas são demais. Eu não vou deixar o cabelo crescer, não. Eu não vou ser cabeludo, eu não sei. Ser cabeludo é bom, mas ser careca é demais. Ser cabeludo é bom, mas ser careca é demais. Onde o careca chegar, eu sei que vai abafar, porque os carecas são demais. Porque os carecas são demais. Porque os carecas são demais. Sim. Excelente. Amigos, estamos aqui para mais um Notícias de Quinta, o único programa que começa ao meio-dia 34, 1, 2, 3, 4, para comentar sobre as notícias de quinta todas as sextas. Até me embolei. E como a gente sempre começa, né, tenho que perguntar para os dois senhores aqui, Arthur Machado, Felipe Trielli. Hoje, quem não já tiver curtido e compartilhado este vídeo, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Não sei. Eu sei. Vai tá andando na rua, vai vir aquele pneu de caminhão desgovernado e pei. Aquela pancada vai deixar o carimbo do Goodyear no peito. Então, compartilha, né? Se você não quiser ser atropelado por um pneu. Mas é isso, né? Começamos aí com essa música aí do Careca. Quem canta essa música, Trielli? Ó, essa música é um grupo chamado Os Carecas, da época da Jovem Guarda. Eles só fizeram um compacto simples, mas quem compôs foi Lennon e McCartney, obviamente. Quem não reconheceu é a Hard Day's Night. Ih, não tinha notado. É, a Hard Day's Night do Lennon e McCartney. Mas quem fez a versão foi o Carlos Imperial. O Carlos Imperial é uma figura muito importante na música brasileira. É um pilantra, aliás, ele era o rei da pilantragem, ele mesmo se autotitulava. Teve um lance lá com menores, uma treta bem cabulosa, mas ele foi o cara que descobriu Roberto Carlos, foi o primeiro produtor do Roberto Carlos, descobriu Elis Regina, Tim Maia, vários cantores da Jovem Guarda. Então foi um cara muito importante. Chacrinha, na época, ele tinha altas tretas falsas. Ele descobriu Simonal, Wilson Simonal. Foi deputado também, não foi? Foi deputado, político, sei lá. fez cinema. O cara... Tem um documentário sobre ele, procurem, é muito interessante. Por que eu cantei essa música aqui? Porque ele era careca. Não, ele não era careca. Não é careca. A gente canta essa música porque, breaking news, o príncipe Harry, ele vai ficar completamente careca não, né? Palavra errada, desculpa. Calvo aos 40 anos. E quem afirma isso é um cirurgião capilar. E quem nos informa é o jornal O Globo, o jornal de maior respeito, respaldo e distribuição deste país chamado Brasil. E aí? Essa notícia a gente pode começar, né? O que seria de nós sem essa notícia, né? O que seria? Eu fiquei me perguntando quando eu olhei, cara, o príncipe Harry vai ficar careca. O Harry, em inglês, é cabeludo também, né? Se você... É engraçado, né? É peludo, né? Peludo. Mas o príncipe Harry vai ficar careca. Eu acho que, fora o trocadilho, a única coisa que me interessou nessa notícia foi isso. Qual será o motivo que o Globo botou isso aí, hein? É aquela coisa. É um príncipe, né? Espaço sobrando. Você acha que é uma política de inclusão que na família real? Porque eu acho que vai ser o primeiro careca aos 40 anos, é isso? Já é uma política inclusiva? O irmão dele é careca. Pode não ser. sei. Você não conhece família real, pô. Você é um cara da nobreza. Não, teve careca. O próprio Charles é careca. Tem muito careca na família real. Ou seja, a notícia é mais inútil ainda. Mais inútil ainda. Como todos os outros que estão chegando a 40.
Essa notícia não muda nada. Agora tem uma que é no mesmo âmbito. Essa daqui pode fazer diferença. Principalmente aí pra vocês que estiverem solteiros, quiserem aí brilhar nas noites. Pelo menos no Rio de Janeiro. Um corte que simula calvície faz sucesso nas redes e começa a ganhar adeptos. Vocês já viram alguma dessas fotos? O cara vai e raspa o cabelo. Tem um que dessa entradinha, né? Tem um que raspa só a parte de cima. Não é o careca completo, não. É o calvo. É a pegada, é diferenciado. Ô, Kim, você sabe que quando eu ouvi falar isso, eu comecei, obviamente eu ri muito. E aí eu conversei com um amigo meu do Rio. E ele, cara, encarou com uma naturalidade e ainda falou o seguinte, não... Ainda tem gente que tá, além de deixar careca, tá fazendo tipo uma pigmentação na pele pra ficar com uma calvície bonitinha. Ah, tipo... Pra ficar bonitinho. Então isso entrou na moda. Cara, é engraçado que é uma moda dos anos 1300, 1400, porque os monges já usavam, né? Tinha uns monges que usavam a carequinha assim. Isso. Eu não sei quais eram, acho que os beneditinos. O pessoal lá deve saber, o pessoal da Igreja Católica que tá ali atrás. Mas, enfim, a gente... É engraçado como esse tipo de moda, né? É um negócio que, quando eu fui ler a matéria... É só pra ganhar like, assim. Tipo, não é que o cara, pô, eu fiquei mais bonitão, eu vou ganhar... Pra ganhar mulher também, óbvio, né? Que like, hoje em dia, é uma consequência você também fazer sucesso nas redes, ter as mulheres. Mas é feio, né, cara? É feio. Tanto Mas é que acho... se eu ficar careca, eu vou rapar tudo, eu não vou deixar... Porque eles deixam... O lance deles é deixar o cabelinho aqui lateral, em volta, né? Eu acho que é uma questão de, no caso do Rio, de política, até de repente, de economia mesmo, econômica. De repente, porque eles estão... Sério, os caras estão lendo lá, deve estar lendo o jornal que as empresas estão contratando as cabeças brilhantes. E aí... o cara tá usando de todo tipo de estratagema para se encaixar no emprego. O pior que aí seria raspar a cabeça inteira. Eu realmente me pergunto, sabe? Porque não é bonito. Não é. Sabe? Você vê, isso pra mim é um bom retrato do que tá se tornando a moda. A moda perdeu a beleza. Parece que hoje em dia a moda é ser feio. Tá na moda, sabe? O esquisito. O que não faz sentido. Antigamente você via, o pessoal metia uns penteados, né? Todo periquitado, usava peruca. Tem gente que usa hoje, né? A gente é famosa, etc. Mas não vamos falar deles aqui. E aí você fala, rapaz, e a galera quer raspar a cabeça. Você vê que realmente, assim, a sociedade é pintar o cabelo do sovaco de azul. Aí outro quer raspar, ficar careca. Tá complicado, velho. Mas, juventude. A gente vai falar dela. Kim, pelo que eu vi, muita gente tá fazendo meio que na zoeira, assim. Tem uma galera que tá fazendo na zoeira. Mas tem uns caras que estão levando a sério pra ganhar like mesmo. E é bom a gente deixar bem claro que a gente está falando daqueles carecas. Tem carecas que a gente não está citando aqui, não é? Sim, é bom deixar bem claro. Tem uns que a gente gosta muito. Que a gente gosta, não tem nenhum problema. Agora, tem uma coisa que não é zoeira. E é inacreditável. O Brasil é intancável, como diz aí a internet. Temos em todo lugar do mundo, né? Tem alguém que se parece com Johnny Depp. Pelo menos tenta ser, se fantasia, etc. E no Brasil, obviamente, nós não temos vários. Mas um em específico. O sósia de Johnny Depp, de Curitiba. Ele conta aí, né? Relata pro Metrópolis que ele perdeu trabalhos após as denúncias contra o Johnny Depp. Você vê como o Brasil está à frente do tempo. Ele fala o seguinte, né? O Luiz Pinheiro, mais conhecido nas redes sociais como Luiz Sparrow, contou ao Metrópolis que chegou a perder oportunidades de trabalho por causa da polêmica envolvendo o Johnny Depp. Deu uma afetada. Leve, mas deu. Na época, perdi até um trabalho interessante por causa disso, conta ele. Por outro lado, o curitibano também ganhou seguidores por causa da polêmica. Aumentou o número de curiosos e haters, mas a base de fãs permaneceu a mesma. Quem estava comigo continuou e novas pessoas chegaram. Então foi bom, né? Porque no final deu certo. Mas ninguém sabe o que aconteceu, né? Ele perdeu o trabalho, mas ao mesmo tempo aumentou o número de seguidores. Novas pessoas vieram, outras foram, ou seja, continuou no mesmo lugar. É uma notícia meio engraçada. Mas esse caso é interessante, né? Porque ela acusou falsamente. Se bem que era uma treta ali, né? Falsamente, mas o cara tinha suas maluquices também. E ela, enfim. Os dois eram. Como todo problema de família, quando estoura. Rolou casos de família internacional, né? É um horror. Mas. O feminismo falou assim, não, tudo bem, ela acusou falsamente, mas é por um bem maior. É sempre aquela coisa, né? Os fins justificam os meios. E aí as feministas falam, não, tudo bem. Ele sofreu um pouquinho, mas, né, fazer o quê? Foi injusto, mas tudo bem, porque realmente existe a violência. E realmente existe. Mas, pô, se você ficar acusando falsamente, quando você acusar de verdade, ninguém vai acreditar. É o Pedro e o Lobo, né, Kim? Sim. Sim.
Agora, o melhor de tudo é o cara perder o trabalho por causa disso, né? É o cara que tem nada a ver com esse cara que é negócio. sócio o cara no Jack Brasil. Sparrow, famoso Luiz E no Sparrow. Brasil. No Brasil. No Brasil, é. No Brasil. Muito louco. Você fica se perguntando, cara, qual é uma necessidade de demonstração de virtude. É, exatamente. Eu não consigo entender. Não consigo entender. É tipo, não Outra que eu vou te também- contratar porque o cara que você parece, que na verdade ele faz o personagem, o Sparrow, né? Não é nem o Johnny Depp. Sim, Então, sim. não, Exato. já ferrou com o personagem, que não tem nada a ver com a... Quer dizer, nada a ver Vamos não. cancelar né? o filme, tá proibido, não pode mais assistir. A Disney vai tirar do cartaz, né? Exatamente. Lá na Disney Plus, não pode mais assistir Piratas do Caribe. Exato. Agora, um trabalho que eu acho que não dava pra desistir, né? Não dava pra passar. Inclusive, aqui não é notícia, mas foi um vídeo que viralizou nas redes sociais. Foi o seguinte: outra situação que só no Brasil. O pessoal compartilhou um vídeo e o cara escreve o seguinte: o Luiz Fernando. Não, você não viu errado. A bandidagem foi a uma igreja evangélica dentro da favela em que domina e pediu, com todo respeito, obviamente, né, uma oração ao pastor para o chefe do morro que iria enfrentar naquele momento a invasão inimiga, proteção, né? O Rio de Janeiro não é normal. E aí o vídeo, né, pra contar pra vocês, aí o cara vai ali, entra lá armado, deixa a arma lá de fora, né, vai ali pra frente, pelo amor de Deus, pastor, me ajude, obviamente todo mascarado, e o pastor vai lá e reza. E esse trabalho aí, o que achar disso? O que achar de toda essa situação? Aqui, vou te contar uma história que é real, cara. A gente tava fazendo um trabalho de evangelização e também de alimentação, né, as pessoas em situação de rua, uma vez aqui numa região perigosa de São Paulo. Aí tinha lá o pessoal com crack, aquela situação, cara, deprimente, a gente tentando tirar quem, né, queria sair. E do outro lado, tinha um conjunto habitacional e tinha a turma dali do tráfico, né? Tava ali. Aí daqui a pouco veio um garotinho, né? Não era tão garotinho assim, mas um garoto. Ela falou: "Isso aqui é o quê? Eu sou da igreja mesmo?" "Não, a gente é da igreja, tá fazendo um trabalho e tal." Aí ele falou: "Então, o senhor pode vir aqui?" Ele falou: "Pô, podemos, né?" Vai falar não. Vão expulsar a gente. Não. Aí eles virou e falou assim: "Ó, isso é igreja mesmo, né?" "Não, é igreja. É de Deus." "É de Deus." "Tá bom." Aí vieram os três e falaram assim: "Ó, o senhor pode orar pela gente?" "Claro, pô, né?" O cara sai dali, a gente faz uma roda de oração. "Você quer que ore por quê? Qual o motivo de oração?" Ele falou: "Pô, os negócios estão muito fracos. Pede pro senhor movimentar aqui que a gente tá com o negócio fraco." Ou seja, não é só no Rio, então. Você Não tá é só tirando no Rio. a sua turma da reta, é isso aí. Mas é teológico, diz ali a Bíblia isso, né? Que até o demônio conhece, né? E treme, Sabe, quando ele vê, tem fica medo. treme. Mas é isso, cara, eles perdem uma proteção. Mas, cara, você sabe o que é interessante? A gente sempre fala que a esquerda perdeu tanto o caminho de casa, assim, da realidade, que, assim, os caras defendem estuprador. Bandido não defende estuprador, né? Sim. O bandido mesmo, aquele cara na cadeia, não defende. Os caras vão buscar Deus. A esquerda já virou aquela coisa de que não tá nem aí, niilista total. Sim. Então, assim, até é muito interessante isso. Até nos lugares mais inesperados a fé aparece, né? E eu também entendo o pastor, né? Você vai falar não pra essa galera, não dá pra... Não vou abençoar vocês, não. Eu acho que Então, não de repente muito... abençoa a vida pra ver se transforma, Pra ver se também, transforma, né? claro. O Kim, mas eu tava que lendo... eles pedem pra ganhar a guerra ali, né? Não estão certo. pedindo pra rezar. É, que nem o cara pediu pra melhorar o negócio. Mas ele tá, esse negócio que você falou, cara, é muito interessante, que eu tava lendo outro dia, pra entender, depois que teve essa delação do Valério aí, falando da origem do PT, né, com a ligação Sim. com o PCC, aí eu fui ler aquele livro que tava lá em casa há um tempão, eu nunca peguei pra ler, um vermelhinho, que fala da origem, né, quanto a origem da formação e tal. E logo no início, acho que no primeiro capítulo, tem uma carta que o PCC manda pra dentro do presídio, e ele é interessante que ele vira e fala assim: "Ó, acabou o crack, não quero uma crack dentro, tá muito confuso, isso faz mal." Uma carta organizada, né? "Isso faz mal, não quero mais." Então ele mesmo fala o seguinte: "Pô, cara, Tem limites. Tem limite, não dá pra ficar aí assim, cara, parem de usar, quem continuar usando, pô, passa." Quer dizer, você vê que até o cara fala, sabe o que é bom e o que é ruim, né? O cara não quer... Você falou que muitas vezes os caras não querem isso pros filhos, não querem... Exato. É isso. O curioso é que o progressismo, a esquerda ficou tão maluca que eles
acham que eles querem isso pra eles, né? Acham que os pobres, porque eles têm os pobres de estimação deles, né? Querem aquilo pra eles, mas eles não querem. Todo mundo quer sair dessa vida. Todo mundo... Quer dizer, claro, tem os psicopatas, eu não tô defendendo bandido aqui porque eu não sou de esquerda. Mas é engraçado que o pé na realidade, eles estão mais com o pé na realidade do que os caras... Agora que você falou de crime, cara, você sabe que, em geral, na polícia, todo crime que, cara, não tem pista, o primeiro suspeito é um careca, sabia? Ah, é? Porque... Você viu que eu fui ator aqui. Inimigos do humor. Cara, inimigos do humor total, né, cara? O cara é tão tiozão que o cara ri antes da piada, velho. Por quê? Por quê? Porque não se encontra um fio de cabelo de evidência. Puta, era ruim, hein? Rapaz, essa era é ruim, viu? Kim, Meu volta aí, Deus volta do aí, céu. porque tá difícil. Não. Eu tinha uma pra falar de emprego que ia falar o seguinte, pô, certa vez eu fui pedir um aumento. Falei, ó, chefe, tem 3 empresas atrás de mim, viu? Melhor me dar um aumento. Aí ele foi curioso, né? Quais são? Eu falei, a empresa de água, luz e energia. Então. Melhor me dar um aumento aí que a coisa tá difícil. Mas falando do crime pra gente dar risada, situações que só acontecem no Brasil. O Metrópolis vem se consagrando aí como o grande jornal do Brasil das notícias de quinta. É verdade. E é o seguinte: homem foge de hospital, furta ambulância e sai dando cavalo de pau. Loucura, né? Não cara? foi o Joaquim Teixeira, não, isso aí? Pior que não. Foi um rapaz de 22 anos. Parece Tá que... dando cavalo de pau. Cruzando, tentando fugir do estado ainda com a ambulância. Ninguém entendeu nada. Parece que ele teve um surto, né? Eu acho que a única explicação... Parece, talvez. O cara... Você imagina o cara lá, de repente ele sai correndo, pega uma ambulância... De camisola, com a bunda de fora. Exatamente. Não, e dizem que a perseguição foi longa, assim, né? Eu não vi. Ele Sim. só parou porque estourou o pneu da ambulância. Da ambulância. Foi Isso aí. interessante. Tá louco? Isso é de Brasília, é isso? Minas, né? Isso Minas. Isso foi em Mato Grosso. Peraí. Ele saiu de Mato Grosso. Ele só parou em Mato Grosso. Quando ele saiu do sul do Pará. Do sul do Pará foi parar em Mato Grosso. Porra, o cara andou pra caramba. Andou. Brasil. Seguindo nessa rota aqui dos crimes engraçados. Homem esquece celular durante furto, volta para pegar e acaba preso. Essa também foi legal. O cara rouba, porque ele roubou dinheiro do carro, né? Ele entrou pra roubar dinheiro do carro. Aí o cara rouba, sei lá, R$20 e esquece o celular de 2 pau. Que ele chegou em casa, a mãe disse, filho, não faça isso, dinheiro não traz felicidade. Vou pegar o celular então. Cara, aí o cara voltou, e aí é aquela história, voltou pro local do crime, né? Não teve... E voltou meio, parece que ele voltou meio assim, ó, pessoal, pô, também fui furtado, roubaram meu celular. Ainda mandou essa. A escola do crime no Brasil tá decepcionando, viu? Pô, não é possível. Chegou, o sócio-construtivismo chegou no crime. Chegou. Quer ver por que chegou? Metrópolis tá sensacional. Outro homem aí, né? Furtou uma mala. E quando ele foi preso, ele estava usando o vestido da vítima, rapaz. Cara... O que o cara passa na cabeça do cara? Ó, eu vou me disfarçar aqui. Vou colocar esse vestido, um cara com barba, né, sei lá. Ninguém vai me... Hoje em dia, talvez, né? Talvez seja mais fácil mesmo de se disfarçar. Ninguém vai notar aqui. Agora imagina a mulher, aquele vestido é meu, olha lá, foi ele. O cara gigante usando o modelo P. Aí ela disse, o vestido é meu, olha lá, não é do seu tamanho. O cara, gordofobia. Não, e é engraçado que era um vestido desses coladinhos, assim, eu vi a foto. Viu? Putz, cara. Pois é. Era da Tommy. Cena do Era inferno. da Tommy o Cena vestido. do inferno. Parece vestido pirata da Tommy. Isso foi em Minas Gerais, viu? Esse No que foi em Mineiro Minas, aí, isso aí. Tá demais. E aqui eu tenho uma notícia aqui pra quebrar um pouco a risada, poder comentar um pouco de uma coisa talvez um pouco mais sério, que é o seguinte. Saiu na matéria na Exame, que tem a ver com roupa, né? Eu coloquei obviamente aqui na sequência porque tem tudo a ver, que fala o seguinte. ESG, o futuro da moda é circular. Moletom produzido de forma inédita evitou que 44% de gás carbônico fosse emitido e consumiu menos de 30% de água em sua produção.
Então, assim, a roupa que a moda, sei lá, era pra ser bonita, algo belo, a gente tá vendo que hoje em dia a moda tá meio estranha, né? Começa aí com os calvos artificiais, o cara que rouba vestido, e agora, assim, a preocupação é, sei lá, ser esquisito e ser SG. ESG. Cara, Eles querem controlar tudo, é isso? Eles querem controlar todos os aspectos das nossas vidas. é isso. Outro dia no Estadão, eu digo uns 3, 4 dias atrás, né? E, aliás, eu tenho que pedir aqui insalubridade, porque depois que entrei no programa eu tive que voltar a ler esses jornais. Exatamente. Eu falei hoje de manhã contigo. A minha depressão tá aumentando. Fazia tempo que eu não lia as matérias inteiras, assim, aí você vê, cara... Eu leio todos os dias, todos os Cara, jornais. que demência que dá isso. O que acontece comigo? Mas ele tem um caderno especial ESG. Um caderno especial Sim. né, e com um congresso que devia ter, botaram duas páginas de palestrante. Nunca vi tanta foto junto, parece álbum de figurinha. Cara, então é isso, a gente tá tendo essa pauta, né, de controle comportamental e engenharia social, tá a 1000 por hora. E eles estão implementando no mercado financeiro também. Já tem fundo aí ESG, tem não sei o quê. E essa conversa, no final, é aquilo que a gente falou, né, cara? É uma tentativa de submeter não só uma engenharia social de comportamento, mas você colocar até os direitos fundamentais embaixo, né? Dos teus direitos. De umas regrinhas. Não, nem é regrinha, eu acho que é de um direito mesmo, dizer que a natureza é um sujeito de direitos e que ela tem um direito maior do que de todo mundo e tal. E aí é mais um golpe de Estado para reduzir a importância do direito do indivíduo para debaixo desse chapéu que está sendo colocado. Né? Então é engenharia comportamental, engenharia social na veia. Esse papo aí, o teu moletom gastou 44% menos de... Eu queria saber quanto um moletom gasta para ser... Menos 44%. Ele gera 0,03 gramas de CO2, agora ele está gerando 0,00... Entendeu? Quanto gera de gás carbônico? Mas mesmo que seja muito. Vamos pensar aqui, como as pessoas entregam a sua liberdade assim por nada, né? Por nada mesmo, porque ninguém sabe como é que é essa coisa. Eu queria ser o cara que faz a conta. O poder, quem tem o poder exatamente, disso aí, de saber. É o cara que faz a conta, que ninguém sabe qual modelo, não está divulgado, ele é feito não sei aonde, e o cara diz, olha, a conta é essa, dizem especialistas, entenda. Não, você pega o Uber hoje, ele fala, você quer ajudar a fazer com menos carbono? Como é que o cara vai fazer? Vai dirigir só em segunda? Eu não sei. Tem aquele quinta. eco, aqueles chamam de eco lá, eco não sei o que lá. Eles colocam ali. Tem alguns carros que tem um eco, não sei o que, o cara se compromete. Não, na verdade ele vai comprar créditos de carbono, né? Ele vai pagar o dinheiro pra alguém e aí ele vai... Então, porque se for ele vai pagar Ele vai pagar e vai ficar tudo bem, né? Ele vai dar o dinheiro do bem. O dinheiro do bem. Não, porque, não faça muitas perguntas. O cara vai ligar esse eco. Por que não deixa ligado então, porra? Caraca. É o crédito. É tudo isso. Essa matéria, cara, é impressionante, porque você vai lendo toda a linguagem. O cara fala até em efeito estufa, que é um negócio que, quando eu estudava, já estava sendo meio desacreditado. Isso. Né? Então, não é que é um negócio que... as teorias ecológicas mudaram muito. E o cara ainda está falando de uma teoria que já, nem para os ecologistas, é um negócio que... Né? E quando você vai lendo a matéria, você vê que é um bando de jargão, um atrás do outro. E o único cara que fala não é um cientista da Malvi, lá, da marca, não é um cara que é responsável pela indústria, pela fabricação, é o gerente de marketing. É isso aí. E você sabe o que é o gerente de marketing hoje. É um cara que não sabe nada de nada, não sabe nada de ciência, não sabe nada... Ele só sabe de propaganda, que é o que ele faz. E é o que ele tem que saber mesmo. Mas assim, desculpa, bicho, não dá pra confiar nessa matéria, porque, né? Não dá. É um absurdo. Seguindo aqui nessa pauta do SG, mas já para um fato assim, não tão normal, os Estados Unidos, o país do consumismo, está enfrentando a escassez de absorventes. É o mais recente pesadelo das mulheres. Obviamente tem tudo a ver, né, com essa agenda SG, controle, agenda verde, quebra dos setores, das cadeias de produção. O que falar? O ponto que estamos chegando é um item básico do dia a dia, tá em falta. Que a gente enfrentou agora, tanto com a pandemia, né, com a questão do fique em casa, e até mesmo com a guerra e as más decisões do BD, né, do nosso ciclista, do Tour de France, mas a gente enfrentou, cara, uma quebra geral das cadeias de produção. E esse vai ser o grande desafio dos próximos anos, tanto para a alimentação quanto para a indústria.
E vão faltar itens básicos e faltará realmente alimento, né? A gente já sabe disso, infelizmente. Até a própria ONU já recentemente disse isso, né? O OMS falou na época que o lockdown era um erro. E aí quando a gente falava era derrubado, era fake news, vai na CPI, não sei o quê. É engraçado isso, porque eles mesmos dizem, mas eles podem. Sim, a gente não isso. pode dizer, porque a gente é envenenado, a gente é sujo, sei lá qual é o nosso problema. Somos leprosos. Leprosos. Leprosos políticos. Mas esse é um problema. E esse é um problema que irá se estender. E agora o que é muito interessante, cara, é que tem uma técnica da mídia que eles fazem que é constante esse negócio. E fizeram isso durante a pandemia, fazem isso durante a guerra, quando falaram irresponsavelmente que o Zelensky estava ganhando a guerra, né? Depois que os Estados Unidos mandou 70 bi pra lá, missa, não sei o que, meu irmão, o cara tá perdendo. Aí faz uma reunião, recentemente, vai ter uma reunião lá dos líderes, né? Todo mundo rindo e etc. O cara perdendo, brasileiro maluco achando que a Ucrânia vai ganhar a guerra e que vai virar herói morrendo por causa da responsabilidade da mídia, inclusive do seu Diogo Mainardi, que falava Zelensky é o novo herói e que agora está de férias em Veneza, enquanto as pessoas estão morrendo lá. Então, mas assim, ele faz a mesma técnica, que é qual? Primeiro, eles dizem que o que você está falando é um absurdo gigante. Não, é um absurdo falar que quebra a cadeia de produção, é um absurdo. Aí depois, quando começa a ter razão, eles ficam em silêncio, somem. Isso. Não tocam no assunto. Daqui a pouco eles voltam com a pauta como se fosse deles. Isso Existe uma quebra da cadeia de produção, como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade em não ter agido, né? Não tivesse sido omisso. Isso na imprensa não ter agido, não. Diário. Pior, não é que eles não agiram, eles agiram Contra, favorável ao lockdown. Isso, favorável, ou aquela pauta. Né? Ou contra... Cara, é a mesma coisa da fome. Primeiro falava da fome, falava, não, fique em casa, é por amor. Economia a gente vê depois. Vê depois, calma. Aí todo mundo, tem até um vídeo que rola lá no Twitter, né? Fique em casa. Todo mundo no ar-condicionado, tomando vinho, Vera Magalhães comendo queijinho. Cara, na suave. Aí o pau estancando na perifa e o cara lá na boa. Aí quando eles começaram a ver a fome crescer, eles ficaram em silêncio, viram a fome crescer, começaram a fazer campanha. Não, vamos arrecadar alimentos, a panela do amor. E é sempre a utilização de conceitos, né, de sentimentos e tal. Panela do amor, cozinha afetiva, cozinha da fraternidade e tal. Beleza. Aí agora vira e fala assim, fome no mundo, a culpa é do governo. Pô, cara, estamos há 2 anos falando que vai dar inflação, fome. 3 todas anos. essas coisas, a gente falando que a inflação é óbvio. E aí, nessa notícia especificamente, porque também nos Estados Unidos essa não foi o único, o absorvente não foi a única coisa que faltou. Teve uma coisa muito mais grave, que foi a fórmula de leite materno, aquela fórmula. Sei. Que muitas crianças vivem disso, principalmente até porque hoje em dia, às vezes é até incentivado que a mulher não dê de mamar, ou se ela não consegue logo no começo já dá como é que é o nome? A fórmula. E tá em falta, e criança passando fome. Criança não era só criança pobre, não. Criança que tinha condições e não encontrava o leite lá, a fórmula. E aí os caras conseguiram enfiar nessa matéria também uma coisa que me deixou assim, eu falei, cara, por isso é culpa sua, Kim, que agora eu tenho que ler as matérias até o fim. No final da matéria, o cara coloca o machismo. Seja então igual Lula. Seja igual Lula. Perguntaram pra ele sobre a Caixa. Falou, e aí, Lula, a Caixa, o que é que você acha? Aí o Lula respondeu, não sou procurador nem policial. Pô, isso todo mundo sabia, né? O Lula disse que não tinha opinião. Não tinha opinião. Não, mas essa notícia aqui... Diga aí. Não, só pra finalizar essa coisa, porque é importante. Do machismo, o cara coloca o machismo no final do absorvente. E tá a frase lá: se os homens menstruassem, não estaria faltando absorvente. Olha o absurdo. É o Brito cara. lá, o Aires Brito. Exatamente. Aires Brito. Cara, eu Aires achei Brito. isso muito absurdo. Tinha que comentar. Não, desculpa, tá falando, Kim, então, volta pro Lula. Se os homens também fossem alvos, não seria a mesma coisa? Pois bem, o nosso Pedro Guimarães, ele ganhou os holofotes na Globo. Notícia da Globo, não dá pra levar a sério, mas Pedro Guimarães também assediava homens. É um miserável. Você vê que realmente, esse caso, não sei se vocês chegaram a acompanhar, não sei, é bem estranho, né? A cobertura da imprensa, até o uso da palavra assédio, porque normalmente quando essa palavra aparece, normalmente tá ligado ao quê? Assédio sexual. Sim, sim. Até então, o que a gente vem vendo é coisa diferente. Tem uma coisa mesmo que me incomodou, por exemplo, quem nunca viu, sei lá, às vezes no almoço, alguma coisa, fazer uma brincadeira.
Aí o que tava relatando é o seguinte, né? Ah, a funcionária disse que ele forçava as pessoas a comer pimenta e blá 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 na comida. O que eu acho que realmente aconteceu, talvez vocês já devem ter passado por isso, é, sei lá, a pessoa tá lá, olha pro lado, o cara vai pegar a pimenta, taca na comida do outro, fala, o cara não vê, aí come a comida com pimenta e todo mundo dá risada. A famosa zoeira. E aí, não, olha só, fui vítima de assédio, me forçou a comer comida apimentada, blá blá blá. E mais uma vez, todo debate público é capturado, aí vem mudanças. E assim, o que me incomoda é que, assim, beleza, vocês estão fazendo isso daí, é objetivo eleitoral, vocês querem eleger o Lula, beleza, bacana. Eu não tô vendo, eu não consigo enxergar um interesse genuíno por parte da imprensa de querer resolver um problema. E aí você mexe na Caixa, que é um dos bancos mais importantes do país, porque ele tem uma função social. Ele está em todas as localidades do Brasil. Então, assim, é uma empresa que deveria estar funcionando bem, está funcionando para o povo brasileiro, mas é o caos. Ninguém está nem aí. Vamos tocar o terror, vamos tocar o caos. O importante, parece que no fim do dia, é só eleger o Lula. Estou errado na minha visão, vocês discordam de mim, não sei. Esse caso me incomodou muito, Kim, por muitas coisas, cara. Muitas coisas. Primeiro, em que pese a importância, claro, né, cara, de uma investigação se realmente houve um assédio, né? Enfim, Sim. cara, a gente não sabe. Mas o fato é que a imprensa no Brasil, ela assumiu e tem assumido o papel do judiciário. Então, assim como ela tentou assumir o papel da escola, como tenta assumir o papel do intérprete do mundo. Então ela simplesmente, cara, queimou a Constituição, que ela diz tanto respeitar, e ela tem queimado isso, e isso tem chegado na população, né? Ela queimou a presunção de inocência, que é uma questão constitucional, sabe? Você tira isso dos princípios fundamentais da Constituição brasileira. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então ele será culpado, cara, ao fim do processo, não antes, não pela notícia, primeira coisa, né? Então, cara, é um escândalo político? Seria, né? Em qualquer lugar do mundo, a gente aconteceu nos Estados Unidos, é um escândalo político. Ah, é caso de afastamento? Ah, assim, politicamente. O cara, também, vários americanos fazem, teve um assédio, né? Como tentaram fazer com aquele juiz da Suprema Corte, que falaram que ele tinha assediado também. Sim. Cara, mas ele acabou assumindo e hoje ele tá lá, né? E o Biden, acho que o Biden também era o cara que tava naquela época no Congresso investigando o caso dele e falando que ele era um assediador. Quer dizer, então você tem esse primeiro caso que tem que ser cuidado, que é um escândalo político. Só que isso foi crescendo e aí você vê, por exemplo, a canalice, desculpa o termo aqui, mas a canalice do Metrópolis, que começou a pegar a gravação do cara dando uma bronca gerencial, ou que é o típico do mercado financeiro. Eu também, né, já fui do mercado financeiro, a gente fala, cara, infelizmente, isso gostamos ou não, era uma cultura de lá. Né? Então acontece muito o cara falando, pressionando, dizendo, pô, é assim mesmo, isso não é uma democracia. Aliás, eu falo isso pros meus filhos em casa, tá? Isso aqui não é uma Meu democracia. filho começa a falar, isso aqui não é democracia, tem ordem, tem pai, cara, do meu jeito. Entendeu? Então, e é assim mesmo. Na minha casa é assim. Então, e da minha mulher, né? Então, nós somos juntos ali, que elas vão deixar claro, né? Do meu O jeito. rei e a rainha, né? Não é uma democracia, mas é uma monarquia isso, que a bem rainha deve estipulado, mandar bastante. muito mais do que eu, né? Muito mais do que eu. Mas pra eles, não é uma democracia. Tá começando a gaguejar, tá explicando não. Já tô pensando na sua que eu vou deu tomar da Alemanha. Explicação aí, esse exemplo, viu? Esse exemplo deu ruim. Vai chegar aqui, O exemplo deu ruim. Só que é o seguinte, cara, os caras pegaram um diálogo do cara falando assim, e falam assim, vejo diálogos de Pedro assediando. Que assédio, cara? Levar bronca. Cara, levar pressão, assediando homens, é o cara levando uma bronca porque o cara não performou. Assim... E eu vira homem, né? Isso não tá assediando o homem, tá assediando o Maricas. Não, duvido que o Luiz Estevam, quando pôr Metrópolis lá não performa, não dá uma chamada geral. Isso é hipocrisia, velho. Aliás, dá várias chamadas gerais, né? Então, assim... Mas é um absurdo, cara. É um absurdo. Então, aí isso se tornou uma dimensão, mas no fim você tem um ponto correto, certíssimo, cara. Isso é eleitoreiro. Porque você pega duas pautas que não foram feitas por acaso, né? Da questão do assédio à mulher, porque o voto feminino hoje é um voto importante, onde na pesquisa o presidente está perdendo, né? E o outro é a questão da corrupção, dos evangélicos, etc., que é lá do Milton. Essas duas matérias foram pautadas quase que concomitantemente, com diferença de semanas aí. A questão, para mim, maior, como eu já falei várias vezes aqui, são os pesos e medidas, sabe? A gente tinha notícia da Dilma tratando as pessoas que nem lixo. Tacava cabide na moça do palácio. E isso era abafado, saía assim, na Veja, quando a Veja ainda era
quase uma revista, saía em porque a Veja era contra o PT só por isso. Sim. Então, assim, ou a gente... Qualquer um que trabalhou com empresa grande, cara. Eu trabalhei com publicidade, já trabalhei com publicitários muito famosos, que eu obviamente não vou citar, e que foram muito mais baixos que isso aí. Isso aí. E assim, acho certo? Não, eu não trato meus funcionários assim. Mas é uma coisa que acontece. Se for, vamos pegar assim, ou é para todo mundo, ou não é para ninguém. Exatamente. Pô, O que eu vejo nessa matéria é a questão puramente eleitoreira e essa coisa de realmente fazer essa confusão do assédio moral com assédio sexual, porque no começo a gente só ouvia falar em assédio e eu mesmo pensei, caraca, o cara assediou sexualmente. Enfim, nem sei se fez ou não fez, eu não tô nem defendendo o cara aqui. Aliás, eu acho tem um uma universo da postura denúncia, horrível. Tem um universo da denúncia que é isso, tá sendo investigado, mas tem que acabar o processo, pô. Exato. Agora, quando é com um bilionário suíço que é dono de cervejaria aí, que o cara tacava tomate de borracha lá no gerente do cara no palco, tá tudo bem. O cara não é considerado assediador. São práticas de performance corporativas modernas. Então são, que ele falou, 2 pesos, 2 medidas. Mas avançando aqui, voltando para algumas notícias para dar uma risada. Brasil, Minas Gerais tá com alguma coisa nesse pão de queijo. Homem sofre tesourada após recusar, né? Dar uma namoradinha assim mais íntima com a mulher em Belo Horizonte. É brincadeira isso? A vida tá dura, viu, irmão? A moça tava afim, hein? A moça tava com vontade ali. A moça tá com uma feminilidade tóxica. Boa. Pô, antigamente, quando o cara recusava comparecer, ele levava chifre. Hoje em dia é tesourada, né? Pode crer. A coisa avançou. Agora, o que é mais legal, o que eu me divirto é com eu não sei, cara, se é a tentativa de ser intelectual da imprensa ou se é analfabetismo. Sofre tesourada, você sofre de amor, sofre dor. Você leva uma tesourada. Você não sofre, mas... eu sofri, tô sofrendo uma tesourada. Não, e é engraçado que a mulher foi presa em flagrante e na notícia tá dizendo a suspeita. A suspeita. Cara, ela já está presa em flagrante. Se ela... Se foi flagrante, foi flagrante, é flagrante. Tipo... Eu vim aqui até olhar pra ver se era do Globo, não é o Estado de Minas. Estado de Minas. Porque normalmente o Globo tem o padrão Globo é suspeito até que seja preso. Até então é suspeito. Olha, aí nem sei se... É suspeito. Não, porque eu vejo que o cara tá preso, né? Foi preso o suspeito. O suspeito foi preso. Continua suspeito. E qual é o suposto suspeito? Não, e aí, ó, você tocou num ponto interessante, né? Porque a mulher foi presa em flagrante, tipo, com a tesoura na mão, o cara do lado, assim, sangrando. Ele levou a tesourada, ele não sofreu, ele levou e foi atacado. É suspeita. O outro cara que a gente acabou de falar, nem lembro o nome dele, eu não me informei tanto assim. Pedro. O Pedro. Ele é culpado antes de qualquer... Você entende que... É isso? Assim, é suspeito quando é o bandidinho, o ladrão, né? Mas quando é alguém que é inimigo, não, o cara já é culpado. Cara, é isso, é muito engraçado. Assim, engraçado não, acho que é engraçado, mas é triste, né? Porque de tão trágico. burro é trágico. Quando você critica alguém numa Twitter ou critica alguma notícia, é fulano ataca. Mas quando é tesourada, é fulano sofre. Você fala, cara, o que esses caras estão fazendo com a língua? É uma tortura com a língua. E eles ficam bravos com a gente e querem colocar a gente preso, CPI, não sei o quê, porque a gente tá desmascarando esses negócios. A internet desmascarou essa linguagem que estava sendo usada há anos já. Isso. Antes da internet isso era usado também, só que a gente não percebia, né? Sem vergonhice. Continuando aqui, né? Falando em coisas um pouco mais calientes. Essa aqui é difícil eu não rir, mas o Metrópolis... Essa aqui realmente o Metrópolis está de parabéns. Sintoma inusitado. Idoso é hospitalizado com assovio no testículo. Sim, a bola dele está assoviando. O que aconteceu? Havia ar preso, inclusive nas bolinhas do paciente. Na região também foi encontrada uma abertura deixada sem fechar. Uma falha de uma cirurgia realizada 5 meses antes para diminuir o inchaço dessa parte do corpo. O ar estava escapando por ali, causando um barulhinho.
O caso foi descrito na revista científica American Journal of Case Reports e os médicos acreditam que foi a primeira vez na história que algo do tipo aconteceu. As complicações do sistema respiratório também explicam os outros sintomas apresentados pelo idoso. Parece que estava um buraco no pulmão e ele estava descendo lá para baixo. Era um suspiro. Imagina o cara no metrô de São Paulo, aí passa aquela feminazi, ouve o assovio, o senhor tá assoviando pra mim, o senhor tá bolinando, não sou não, é meu testículo. Exatamente. Imagina ventríloco. Assim, é o assovio de ventríloco. O Bilal dele está assoviando pra mim, é muito pior do que ele. Aí o cara, imagina, cara, tá que fazendo surreal, fio-fio pra mim. Porra. Aí o cara vai no médico. Imagina, cara. Eu quero. Pô, o senhor quer que faça operação? Não, eu quero afinar, porque tá desafinado. Eu não aguento mais. Ele só subia esse hino aqui do Corinthians. Eu não aguento mais. Eu quero afinar porque eu vou pro The Voice. Agora, você falou, sabe o que me lembrou, Kim? Uma história muito interessante. Nos anos 20, eu acho, lá em Moulin Rouge, em Paris, a terra muito querida pelos nossos comunistas, que eles vão sempre para Paris, nunca para Cuba, né? A gente sempre fala. Em Paris tinha um sujeito chamado Dr. Pujol. E ele lá no Moulin Rouge, o show dele era... desculpem as tias. Peidar afinado, ele peidava o hino da França. Me lembrando dessa história. Não é procurem, possível, não é Pujol. Pujol é o nome do cara. E era o show do cara. E ele foi uma personalidade nos anos 20, de verdade. Ele foi um cara famosíssimo. Muito Deus, interessante. Eu não quero acreditar nisso. É verdade, Kim. Ele pode procurar no Google, pode procurar. Tinha um controle total do corpo, esfíncter, né? Do esfíncter. Coitado do idoso, cara. Mas... Tem ouvido absoluto, esse daí tinha outra coisa absoluta. Exatamente. Inclusive, agora, se o idoso usasse... O pior que até o tema que vem agora vem nessa sequência. Vem aqui, a turma do UOL. A turma do UOL tá expandindo aí, né? Sei lá, seus negócios. Vem um antagonista, né, que faz parte do UOL agora. Acho que foi, meu Deus do céu. Realmente, é notícia de sétima, né? Quinta é a gente. Antagonista é de sétima. Aí o UOL agora criou uma nova coluna que é o Viva Bem. Tô sem fazer cocô. Diz o brasileiro em aeroporto após seu voo ser cancelado. E aí, pergunta, né? Segurar fezes faz mal? Siga o fio que a gente explica. Você viu essa? Bom, segurar... de explicação, né? Não precisava de explicação, mas... Segurar fezes deve fazer mal. Dos outros deve ser horrível. Mas que não tinha a pergunta idiota dessa matéria. Segurar faz depende. E o pior, porque esse mesmo Viva Bem já na sequência, eles fizeram uma matéria, olha só. Imagine você viver até hoje e você não saber a resposta para esta pergunta. Como o corpo sabe identificar o momento certo de atender o chamado da natureza? Porra, bicho. Até meu filho já sabe isso. Quando tinha um ano já sabia como fazer. Aliás, não sabia direito controlar como... Mas depois é que ele vai aprender, né? O que o cara fala, velho? Mas eu quero cagar. Vai ter um curso pra isso, daqui a pouco. Aprenda a cagar. Desculpa. É um negócio assim. Em vez da formação, a formação das fezes, sei lá. O cara vai vender o curso, 4 aulas. 4 aulas. Como saber quando quer cagar. Reconheça os sintomas. Ai, meu Deus do céu. Que horror. Aí o cara sai que nem um louco fazendo aquela corrida de saco, né? Desesperado. Agora, pô, é muito engraçado que esse cara foi um cara que ficou preso em Portugal, né? Começou com essa história do cara ficou preso no aeroporto em Portugal e falava que não conseguia cagar em casa. Eu não consigo fazer. Não conseguia cagar fora de casa. E também teve uma matéria falando, olha, algumas pessoas, 25% das pessoas talvez tenham a síndrome de não conseguir cagar fora de casa, sei lá. Vai resolver com alguma psicóloga, tem que ir na psicóloga, especialista. Tudo vira problema, né? Tipo, pô, tudo bem, não consegue, vai lá, tenta. Se você tiver muito apertado, você vai conseguir, eu garanto que se você quiser, se tiver assim, desesperador, você vai Manda conseguir. uma feijoada, segue um estrogonofe e vê o que acontece, filho. Acaba as resistências. Eu vou perguntar depois pro Pequi o que é que ele acha O dessas Pequi notícias. é bom. Eu vou perguntar, Pequi, o que tu acha
acha da bolinha que assovia e de aprender a fazer o número 2? Muito Pedir a bom. opinião do Pegui, do Sábio Pegui. Certamente ele vai dizer assim, tem um cabra que eu conheci, rapaz, na África, Na África, cantava, batia palma e tocava bumbo. Vai pra próxima aqui. Não, vai não tá continuando aqui. Essa aqui deu na TV. Essa aqui foi da TV. Idosa, dada como morta, acorda no necrotério e diz que quer um namorado. Caraca, bicho. Ô, louco, hein? Cara, eu não sei, eu acho que a gente tem tecnologia suficiente hoje pra saber se alguém morreu ou não, né? É engraçado não, é trágico. É uma pessoa descobrir que tá viva no necrotério. Eu imagino não, a moça que fez isso, a médica, foi punida, obviamente. Mas não tinha uma história de esperar 2 dias, um dia, não tinha Não, tem uma isso. doença que parece que é narco alguma coisa. Narcolepsia. Narcolepsia, né? Que parece que tá morta, mas mesmo assim, cara, hoje em dia a gente Tem identifica, né? equipamentos, né? Ainda bem que tava no necrotério, não tava no crematório, né? Imagina. Mas safadinha, a moça safardana, já acordou pedindo namorado. O namorado um copo d'água que tá Se ela quente, quer então. viver grandes aventuras, tem até um candidato pra ela aqui na matéria do G1. Idoso invade escola com facão, provoca o terror com ameaça. Vou matar todo mundo. E ele tava revoltado porque, sabe, minha criança, né? Tava jogando pedra na casa do rapaz. Jogando pedra no telhado, e quebrou umas telhas. Aí o cara ficou puto da vida, né? E ainda falou que tava tirando onda com a cara dele. Isso, obviamente, não aconteceu um dia ou outro. E aí, quem é o culpado? Ele que pegou pilha ou as crianças que não aprendem? E fica quebrando a telha da casa dos outros? Olha, cara, eu fiquei na dúvida nessa. Fiquei na dúvida também, porque o tortinho do coroa tá sentado lá, aquelas perninhas tacando pedra, né? Imagina todo dia, o dia inteiro. E assim, ele foi ameaçar, óbvio, é uma coisa grave, mas só ameaçou, né? Pelo pilha. jeito ficou só. Não vai fazer, só é no- óbvio que é pilha. É só pra dar Deu aquele um susto na criançada. tiozão maluco. Esse negócio de idade é engraçado. Ô, Kim, agora, sério, você sabe qual é o... Em termos de idade, né? Que é interessante isso. Qual é o... Quem é o mais velho? Se é o Sol ou a Lua? Não sei. A Lua. Porque pode ser à noite. Caraca, cada vez pior. Mas você tá falando dos velhinhos aí? Eu também falou do velhinho e do cara com dificuldade de ir no banheiro, né? Eu lembrei também de um senhor que ele se orgulhava porque ele era um reloginho. Ele falou, eu sou um reloginho. Todo dia, às 6 da manhã eu faço cocô e às 9 horas eu acordo. Sou um reloginho. Tem que ver aquela foto daquele macaco que foi assassinado, né, do tráfico. Não foi aquele macaco? Macaco-aranha. Macaco-aranha. Que tava de fralda. É, isso aí. Tem que botar o curso, tem que mandar pra aquele macaco que morreu, mas pros parentes dele, a matéria do UOL, pra eles aprenderem o momento de reconhecer e não precisar usar fralda. Tá louco. Não, aí a gente falou aqui de escola, educação. Essa semana a gente teve mais um evento onde a Globo tava lá fazendo uma reportagem, entra um rapaz no meio da matéria e chama Globo Lixo. E aí o jornalista fala o seguinte, que não sabe o que é educação. Você vê aí a educação do povo, Sabina. Sabe o que é educação? O jornalista querendo falar o que é educação do povo. A Globo só tá colhendo o que ela plantou, cara. Se ela reclama da educação do povo, foi o que ela plantou com mentira, com falta de tudo aí que ela fez, né? Até mesmo de preparar esse momento. Eu sou fãzão do cara que fez isso. Queria mandar um abraço pra ele. Eu acho uma falta de educação também, mas é engraçado porque eu acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva, né? A falta de educação, pra mim, tá abaixo da mentira, da canalice, da safadeza. Então, assim, entre a Globo e o cara, eu fico com o cara também. Então, canalice, safadeza, lá, em primeiro lugar nas piores coisas. Depois vem a falta de educação. Porque o brasileiro, principalmente a classe média inteligência, que a Gourmet. gente chama, né? Eles adoram falar assim, ai não, mas o Bolsonaro é mal educado. Aí vem o Lula, que também é mal educado, mas eles não, isso eles esquecem, e rouba
bilhões, e aí fala, não, tudo bem, ele rouba bilhões, mas pelo menos ele não é Meu mal educado amigo, que nem o... Você já viu a classe, a elite brasileira no aeroporto de Miami veio falar de falta de educação, velho? Pô, é nego com 55 malas, mulher gritando que quem tá na frente do avião, perguntando por que tem fila, sabe com quem você tá falando. Pô, tá de brincadeira, velho. Falando de educação, eu lembro de livros, lembro de biblioteca. Tem aquela matéria bem, assim... Não sei nem como noticiar isso daqui, mas é o seguinte. A BBC conta isso de uma biblioteca muito diferentinha que empresta seres humanos em vez de livros. Mas não é qualquer ser humano, é um ser humano que tem algumas experiências diferentes, né? Transgêneros, ex-gangster, poliamoroso, satanista. Esses são alguns dos títulos das obras disponíveis na Biblioteca Humana, em que os volumes são pessoas feitas de carne e osso em vez de papel e tinta. Os tomos, na verdade, são voluntários que enfrentam preconceitos em sua vida por características marcantes. Eu não entendi isso, né? Porque, pô, realmente acho que é muito falta de preconceito, né? Você ser preconceituoso com satanista. Pô, uma pessoa como qualquer outro, né? Um ex-gangster, pô, o cara é ex, né? Parou, não mata mais ninguém. Ó, tem um livro do Dalrymple que se chama Em Defesa do Preconceito. Tem preconceitos que você tem que ter mesmo, né? Cara, não tem. Não, tem preconceito que é bom, inclusive. Ter, tipo, eu não quero meu filho, por exemplo, uma babá satanista. É um preconceito que eu tenho, desculpa. Eu vou até nem, cara. Nem preconceito, religiosa. É conceito. É conceito. Esse conceito eu tenho, não quero. Não precisa nem pré. É conceito, é um conceito firmado. Mas isso é muito. Cara, isso faz parte dessa maldade da imprensa, vai contando história, assim, porque. Olha só, eu estava falando de pessoas como livros, né? Tem uma parte que eu gosto da literatura do livro que é legal, que é encarar o livro até como uma conversa com o autor. Sim. Né? Então ele escreveu, né? Então ele está conversando com você. E é muito interessante, cara, porque você pensa Platão conversando com você, não precisa ser só isso, mas né, outros filósofos. Então ele escreveu aquilo ali. Então, é óbvio que tem um gênero, tem tudo que a gente fala da beleza, estética, da leitura e tal, da escrita, perdão. Só que, ao mesmo tempo, está dando a ideia de que a expressão do sentimento de uma pessoa é um conhecimento confiável. E não é. A expressão do sentimento é uma manifestação da experiência dela, mas não necessariamente é um conhecimento, né, que substitui o livro e tal, que tem a sua crítica. E mesmo no livro, às vezes, o conhecimento tá errado, né? Tá errado, o cara pode claro. falar coisa... Se ele é o Paulo Coelho, é isso aí, você tá falando de satanista. Mas entendeu? Então, assim, esse negócio de emprestar pessoas para substituir o livro, biblioteca, é mais um, cara, da burrice estrutural que surgiu, cara, no mundo, porque o nome da etimologia, a etimologia biblioteca já fala que se refere a livro. Então, se ele quer usar, não precisa distorcer nem torturar o conceito, é só fazer um outro conceito, de repente, cara. Vamos conversar com as pessoas. É um conceito, inclusive, que existe, sei lá, desde Platão. Vamos sentar e conversar com alguém que você não conhece. Vamos bater um papo na praça, tomar um chopp, me conta os seus problemas, agora, eu te ouço. Eu acho que tem várias questões nessa notícia que é interessante. Uma é o que você falou, um livro, ele tem uma característica, né? As coisas têm forma, conteúdo, destinação, como é que é? Tem função. Sim. Então, assim, um livro, a gente chama de livro uma coisa que tem tudo isso. Um cara conversando com você é uma outra coisa, não é um livro. Agora, se você faz isso de, uma farra, pô, inventei esse conceito aí, vai ser uma brincadeira e tal, tudo bem. Só que aí vem a imprensa e leva a sério como uma coisa sociológica muito importante para acabar com os preconceitos. Agora eu quero ver, tem um bolsonarista lá para eles acabarem com o preconceito? Não tem, só tem trans, só tem o cara que é satanista, só tem... Agora, tem um cara conservador mesmo, real, assim, tem o Joaquim Teixeira lá para eles conversarem e ver, pô, o cara não é tão mal assim, ele não é um nazista, fascista, não sei o quê. Então, assim, o problema é sempre esse, é sempre de um lado só, e conceitos que são pra romantizar, né, certas ideias, né? Como pra suavizar, é um eufemismo constante. E assim, não tem problema nenhum. Eu acho que são pessoas que eu até me interessaria em conversar, e eu achei interessante a ideia geral. O problema é como ela é colocada e isso, né? Só fica sempre de um lado só. É isso aí. Eu quero trazer aqui eles que estão aqui em todos os programas, nossos amigos do mundo animal. Primeiro começou com o nosso companheiro Macaco Aranha, né? O menino do tráfico.
E aí, quando ele morreu, o primo ficou puto, começou a molar a faca lá em... Foi mesmo? Foi em Goiás? Goiânia? Tava lá no Piauí. Molando a faca no Piauí é brabo mesmo, nordestino. E agora em Goiânia, na terra do Pequi, macacos bebem cerveja e fumam. É E amigo agora? do Pequi, certeza. Certeza. Momento Pequi. Se beber pra macaco faz mal, eu não sei. Eu só sei que tinha tinha um ferro velho lá, que o cara tinha um macaco, bem desse aí, um macaco prego. E ele tomava a cachaça junto com ele, bebia, ele botava no copinho e ele bebia. E ele era o seguinte, velho, se os pombinhos vacilassem com ele, ele pegava e crau, caicava mesmo, você tá entendendo? Um belo de um dia ele tava lá, e ele ficava amarrado por a cintura, se soltasse ele virava o treba. Um belo de um dia ele tava botando nas galinhas da mulher, lá da mulher do cabo do ferro velho, e ela pegou um pau para correr atrás dele, e ele tinha bebido umas pingas, porque ele bebe. Ele é que nem gambá. Gambá, se você deixar a cachaça de fora, bebe que fica deitado do lado da cachaça. E aí ele foi correr dela, que ele era liso pra caralho, e subiu no poste, naquele trem, onde mede a energia, ele subiu e quando ele foi pular de um fio pro outro, ele tava num fio e passou o rabo no outro, foi só a conta. Juntou e caiu lá embaixo. Não escapou, não. Aí eu fico vendo esses negócios dos caras comentando, achando que isso é demais. Moço, tu é besta, é? Bora, Brasil! E aí eles estavam sendo criticados pelos hábitos. Não são hábitos saudáveis. Como assim? Ele tá bebendo e fumando cigarro nessa idade, né? Eu tenho Que exemplo é esse? Eu tenho duas questões aí, cara. Primeiro, assim, será que esse macaco não é ESG? Como é que vai ser agora? O macaco vai ser expulso do selo ESG. Agora, deve ser o seguinte, cara. Acho que o macaco deve estar achando o ser humano tão chato com o politicamente correto. Só Fala bêbado. Assim, cara, eu não aguento mais esses caras. Vêm aqui abraçar a árvore. Fica macaquinho. Aí o outro vê a energia do macaquinho. Cara, me dá uma cerveja, eu vou fumar. Porque, cara, perdeu a graça, Careta galera. não dá pra encarar, né, velho? Careta não dá pra encarar. Lá vem a gratiluz. Lá vem a gratiluz. Me dá uma cerveja, cara, que eu não vou aguentar essa mulher. É por aí. Eu, macaco, faria o mesmo. É isso. Não é exemplo para meus filhos, hein? Presta atenção. Mas nesse caso. É isso, E cara. no México, vegana, um prefeito se casou com um jacaré. Vestido de noiva. Mas vestido de noiva. Ainda selou o beijo selou a união com um beijo. Eu já vi cara beijar muitos bichos estranhos, assim, no carnaval, assim, já vi. Mas agora, beijar jacaré mesmo, assim, eu teria um pouco de medo, né? Sei lá. Cara, o cara casa com jacaré. Mas parece que você vê como. Cara, essas coisas nunca são à toa, né, cara? Isso aí vem da ideia de que o jacaré é um bicho sagrado lá também, né? Ah, é? É. Não sabia. É uma divindade, e aí ele casa com a divindade, etc. Cara, a verdade, sim, a gente tá vivendo uma geração que ela tá voltando a ser muito panteísta, né? Essa confusão da natureza, do agir da natureza com ser Deus. E tá essa aí, por isso que o macaquinho tá ficando famoso, mas ao mesmo tempo ele se embriaga, porque não quer mais bater, nem ele aguenta mais isso. O prefeito casa com jacaré. Mas, Eu já vi casar com dragão, muita gente casar com dragão, já vi muito. Mas jacaré é a primeira vez. Mocréia também. Mocréia. Mas o Kim, você sabe por que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Não sei. A do não sei do Triel é melhor. Eu tô aprendendo a reagir. Porque ele é reptiliano. Reptiliano. Kim, dá um Nossa, jeito eu vi nesse essa, rapaz. me mandaram. Tinham me mandado, eu pedi ajuda, falei, me manda umas piadas, me mandaram essa, eu não gravei. Pô, me lembrou também do jacaré, o cara que tava pescando, dois caras pescando, estavam fumando que nem um macaco, mas um cigarrinho mais diferente, e aí os dois pescando e um olha pro outro assim, ih, cara, um jacaré comeu meu pé. Aí o outro falou, qual? Sei lá, jacaré é tudo igual, bicho. Esse é gratiluz. Esse é gratiluz. Cara, perfeito casar com jacaré. Também, Vambora, bora Brasil. Essa era pra contar na parte da morte já, mas é uma parte meio pesada. Me mandaram, eu falei, não vou contar não. Deixa pra lá. Continuando aqui com notícias, não tem como fugir, né? Outro assunto que a gente tá comentando desde o primeiro programa, Top Gun. Top Gun, mais uma vez, a Folha de São Paulo. Além de Top Gun, veja outros filmes com conteúdo homoerótico.
Nossa, não posso deixar de perder isso aí, hein? Ô Kim, você sabe por que ela tá fazendo isso? Esse canalha sem vergonha dessa Folha de São Paulo. É porque o filme foi um sucesso de bilheteria e agora os caras estão meio sem graça, falam assim, essa turma tá com essa masculinidade tóxica de novo. Será que os héteros vão notar que ser hétero ainda é normal? Cara, que o pessoal quer, pilotar de avião, fazer jiu-jitsu, lutar boxe, comer carne. Aí o que o cara faz? Exatamente, esse é um exemplo daquele negócio que a gente falou no início. Primeiro falavam, não, olha que absurdo, o avião é em formato fálico. A masculinidade tóxica, aí deu certo, ficaram em silêncio. Bateu um bi de bilheteria, aí o cara pega a pauta, envelopa e volta. Olha como isso é um erótico, vejam outros parecidos com esse. E certamente vão apontar para filme que não tem nada a ver com a parada do Top Gun. Nada a ver. Vai vir aquele, sei lá, vai vir algum aí. Agora, eu vou dizer, eu assisti finalmente Maverick, o Kim. E aí? Eu corrigi o meu erro do primeiro programa. E, cara, gostei muito. Eu achei muito melhor do que o Top Gun primeiro, que eu também assisti agora. Eu assisti na época, achei cansado, o primeiro é cansado. O primeiro é bobinho, drama. assim. E o segundo é entretenimento, né? Mas é um bom entretenimento. Agora, os dois, aquelas cenas dos caras jogando vôlei lá, é meio homerótico. Eles têm uma certa razão nisso aí. Os caras tudo bombadinho, abraçando. Tudo bem, faz parte, né? Não quero colocar tudo como... Afinal, existem amizades verdadeiras. E no esporte tem isso. Mas é meio... Eu acho que é que nem quando a gente vê as moças lá no Baywatch correndo de biquíni. A gente acha legal também. Provavelmente os homossexuais devem achar legal assistir aquilo. Agora, o filme é muito mais do que isso. Obviamente é muito mais. Eu vou ver. Eu não vi. Muito legal, muito legal. Mas certamente por isso, cara. É a velha técnica da mídia. Primeiro critica, depois, deu certo, ela vai lá, fica em silêncio e depois pega a pauta, captura e tenta subverter. É isso aí. Nós te pegamos Seguindo nessa aqui vez, na Folha de São Paulo, na mesma tomada, aqui quem escreveu foi o Marcelo Coelho. Tem que ser dito porque é um mestre em sociologia pela USP. Então você consegue sentir, né, o peso desse comentário. E ele escreveu a seguinte nota: grosso e obsceno. Bolsonaro é o falo que sua eleitora gostaria de ter. Eletricidade sexual entre o presidente e suas eleitoras. Eletricidade sexual. Rapaz, Bolsonaro é uma lenda, viu? É um mito. Não tem mito, cara. Cara, o Marcelo Coelho, eu já li algumas vezes, tive que ler, né? E é impressionante essa capacidade agora que virou de tentar, a gente tentar criar um raciocínio sociológico mesmo pra tudo, né? E aí é uma baboseira, cara, é chato, é gente chata, papo bobo, grosso e não sei o que, fálico, eletricidade sexual. Ele acha que é uma análise intelectual essa baboseira. Deve ter achado isso genial. Nossa, olha só, achei aqui o âmago da mulher bolsonarista. Cara, é uma sequência de platitude, de coisa tão idiota, assim, é uma caricatura tão rasa que, assim, com 5 minutos de Twitter você faz uma caricatura parecida, porque você vê 2 ou 3 realmente pessoas que são meio caricaturais, que existem, né? E aí você faz uma caricatura de 50 milhões de pessoas, sei lá, 40 milhões que são as que... se bem que mulher é metade, mas enfim, dá pra entender que é muita gente e não dá pra você... E ele faz uma caricatura tão bobinha, tolinha, assim, como é que um cara desse tá escrevendo num jornal que, teoricamente, é o maior jornal do Brasil, um dos maiores, porque é cheio de clichê. Ai, não, é uma moça que está... o marido é um bunda mole e ela cuida da sua empresa, que é uma manicure, que... Sabe assim, um monte de bobagem. Eu comecei a ler aquilo, eu falo, não é possível que isso tá na empresa, que alguém gastou tinta, hoje não gasta mais, mas gasta ainda, né? Gastou tinta para imprimir gastou carbono, exatamente, gastou carbono para escrever isso. Para isso, cara. Cara, assim, realmente eu fazia tempo que eu não lia esses colunistas, eu tô chocado porque antigamente, mesmo a esquerda, tinha um talento, tinha um certo senso de humor que era legal. O Paulo Francis, que não era de esquerda, tinha aquelas coisas ácidas. O Paulo Francis não era de esquerda no final, né? Ele foi e voltou. Ele foi e voltou. Mas até o Jabor, vamos falar aqui, que eu não sou fã e tal, ele tinha uns textos que eram interessantes. Agora você vê esses caras escrevendo... O Oliveto, tadinho, o Washington. Sim.
Oliveto, escreveu um texto também na Folha que está sendo criticado pela esquerda também. Parecia Minhas Férias no Rio, sabe? Assim, você fala, cara, o que esses caras estão com espaço para falar tanta... Não é nem bobagem, porque bobagem ainda te instiga a responder. É nada, assim, é um vazio total. É um texto total. de muita má qualidade, né? Ele Muita é pseudo-científico, é pseudo-intelectual, é mal escrito, é uma bobeira. E é por isso que a Luísa Sonza fez um desabafo. Não quero viver em um país burro com jovens que só podem postar dancinhas. A Luísa Sonza tentando dar lição de moral, velho. É realmente assim, é a lâmpada mijando no cachorro, né? Não pode, é a lâmpada já. Não tem. Kim, eu não quero te decepcionar, desculpa a todos aí que estão nos vendo. Eu não tenho a menor ideia de quem seja a Luísa Sonza. Não é afetação. Não Infelizmente eu sei. A menor ideia. Eu, quando recebi a notícia assim, eu tava até do lado da minha mulher, eu falei rapidamente, falei, pô, mas quem é? Aí ela levou um susto, você não sabe quem é? Aí, sabe, falou assim, não, ela tem coisas boas. Eu falei, não quero nem saber. Porque, cara, eu não sei nem como eu vou falar disso. Eu Olha, não sei nem quem ela é, cara. Quem é a Luísa Sonza? Ela foi esposa do Whindersson Nunes. Que eu também não tenho ideia de quem seja. Eu também só soube por causa do... Mas é curioso, assim, eu tenho, sinceramente, eu sinto uma certa... Eu tenho um pouco de pena da menina, porque é uma menina que era cristã, toda bonitinha, assim, você vê que ela tinha até uma beleza física, assim, ela era uma menina fofinha, assim, vontade de apertar. e tinha... eu acho que até fazia músicas evangélicas e tal. E de repente ela se transformou em poucos anos ela ficou famosa por causa do Whindersson, né? Através dele ela ficou famosa e aí deu um pé na bunda do cara e loucou geral, virou uma maluca, fica dançando, essas dancinhas que ela tá reclamando, ela fica dançando no palco, rebolando, mas rebolando aquela coisa ofensiva, rasa mesmo, rasa. E aí agora ela tá percebendo, ela falou, eu queria um namorado, um cara bom, sabe? Ela tá gritando por dentro aquela pessoa que ela sabe que ela é, entendeu? Que Deus faz Deus faz cada um de nós para ser uma coisa. E quanto mais perto daquilo, mais feliz você é. Exato. E ela se afastou do que ela é e agora ela deve ter alguma coisa dentro dela. Eu tô filosofando aqui de boteco, mas que tá gritando desesperadamente, falando assim, olha o que você fez com você mesmo, porque ela fisicamente ficou estranha, tudo ficou, ela se deformou, é um negócio meio... Deve ter um vazio, né, cara? Um vazio total. total. A única coisa que eu posso falar pra ela, preenche. realmente o conselho que eu sei que vai servir é que ela não deve morar nos Estados Unidos, porque lá, e quem reporta aqui é um site que é IQFY, é um site aí pra jovens. Já vou ler aqui traduzido, é o seguinte: 7 danças do TikTok que você pode fazer para salvar Roe e Wade. O caso aí que a Suprema Corte derrubou, né? A decisão da Suprema Corte é um projeto, ainda há tempo para salvar Roe versus Wade, através do poder de divulgação da dança. Olha só, claro, você rebolar a bunda no TikTok vai fazer a Suprema Corte falar assim, não, gente, é melhor voltar a assassinar bebê, porque... Cara, o Kim, sabe o que eu tava? Eu não vi, eu vi que você lançou até um podcast agora, né? Aliás, olha, eu não sou de fazer autopropaganda, mas esse podcast está sensacional, chama A Verdade por Trás de Roe versus Wade. Aqui no Quinto Elemento, tá aqui no YouTube já. Eu vou ouvir, não consegui ver, mas eu acho que por trás, além dessa besteira gigante da dancinha, que é essa coisa de tentar simpatizar, fazer com que o jovem... E é muito, cara, é muito Marquês de Sade isso, é muito aquele livro Libido Dominante, né? É a utilização do corpo para uma revolução e tal. Tem uma coisa que eu tava vendo na questão do Roe versus Wade, cara, que eu acho que é o âmago do que assusta o judiciário hoje. Que a gente, como você bem corretamente falou, cara, na verdade não houve uma reversão da proibição, houve, assim, o judiciário falou, cara, estados, regulem isso. Cada um é livre para regular. Então veja, o que houve, cara, foi um movimento claro da Suprema Corte Americana, fala, olha, houve um exagero no controle de constitucionalidade, a gente não tem essa autoridade, voltem para o legislativo e legislem vocês.
Porque nós não somos filósofos morais, né? A gente é defensor da Constituição que vocês fazem. Então, a gente não está aqui para usar um poder discricionário excessivo, né? Ou nem discricionário. E esse movimento de controle de constitucionalidade, onde as Supremas Cortes capturaram o poder do Legislativo e usaram esse poder, né, de forma excessiva, virou discricionária, como se fossem filósofos morais, e no fim eles estão impondo os seus valores morais à sociedade, vai passando, né, quer dizer, reduzindo, esvaziando o poder do Legislativo. Por trás disso tudo, cara, tem isso aí. E isso que assustou uma turma aqui que falou, nossa, um retrocesso, eu não sou mais o filósofo moral, eu não sou mais a junção do direito com a moral, do pós-positivismo jurídico, nunca foi, né? Porque não existe por trás da moral dele um princípio abrangente que a gente possa claramente discutir. Cara, no final, no âmago, essa é a dancinha que eles estão desesperados, e aí o cara, em vez de debater juridicamente, que fala... Porra, não vou conseguir trazer isso de volta. Se está tendo esse movimento de controle de constitucionalidade, voltar para o legislativo, estamos esvaziando aqui. Só tem um jeito, vamos botar o jovem para dançar, usar o corpo como instrumento revolucionário, porque eu não consigo discutir. É muito legal essa notícia aí, que é de quinta, porque cara, ela revela, na verdade, o que tem lá no bastidor dessa rapaziada aí. É engraçado que as pessoas, a grande maioria, eu mesmo demorei para entender isso, não entendem o papel da Suprema Corte, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? A Suprema Corte, o juiz, ele tem um papel muito difícil como ser humano. O ser humano imagina, você é um cara que tem o poder que só aqui no Brasil 11 pessoas têm. Só 11 pessoas têm esse poder que você tem. Só que ao mesmo tempo você não pode decidir nada de acordo com seus princípios. Você tem que decidir de acordo com os princípios que o Legislativo votou. Com a Constituição. Você tem que votar contra si mesmo porque a Constituição fala algo. Se a Constituição disser, o maior absurdo do mundo, você como juiz, você tem a obrigação de votar a favor do absurdo, não, porque está na Constituição. Então é uma coisa psicológica e pessoal muito difícil. As pessoas que estão lá têm que ser muito fortes. E, então, e isso é difícil no mundo inteiro, não só aqui, né? Vejam, já que você fez o seu jabá, eu vou fazer o meu, tá? Sim. Vejam o minicast também, que é o do Erros do Estado Brasileiro, que a gente fala bastante desse negócio, porque na verdade, cara, tem... a gente até entende o movimento. Você tem 3 formas, né, de interpretação da Constituição, né? Ou o cara é um originalista, ou ele é um processualista, ou é essa interpretação moral. E de alguma forma, como o cara lá atrás o positivismo deu errado, né, gerou por Hitler, Stalin, se a lei, eu tomo o Congresso, faço a lei, o que tá valendo e me mato gente com isso. O que o cara faz? Pô, peraí. Calma, alto lá, tem que ter um controle de constitucionalidade, a Suprema Corte ganha esse papel. Calma que tem direitos individuais, né, que tem que ser preservados, do indivíduo, a liberdade de expressão. Só que aí a Suprema Corte, cara, começou a usurpar esse papel. Tirar, fazer mais do que é devido, ampliando essa ideia de direitos fundamentais, e aí tem um golpe de Estado nisso que foi dado aos poucos, né? E não sei o que digo... São os teóricos, filósofos jurídicos, só para deixar claro, depois do livro, quem quiser, mas ele fala que é um golpe de Estado, que, principalmente desses neoconstitucionalistas, que volta a dizer, não, vamos resgatar o direito, vamos juntar o direito à moral, vamos juntar as interpretações hermenêuticas modernas, né? Vamos até ser contra-majoritários quando for necessário. E ele começa a colocar a visão de mundo dele para a sociedade. Exato. Então ele pega você, cara, que faz um foie gras jurídico, né? Vai te entubando ali comida até teu fígado estourar só com os princípios deles. E é essa turma que fala que tá virando uma crise de civilidade. Na verdade não é, cara. Na verdade tá tendo uma discussão de, olha, o ativismo judicial, na verdade... Foi longe demais. Foi longe e é uma discussão sobre controle de constitucionalidade que vocês foram um pouquinho além da conta. Tanto é que os Estados Unidos, a decisão foi exatamente essa. Olha, o direito ao aborto não está na Constituição. Foi só isso que eles falaram. Eles não falaram, está proibido o aborto nos Estados Unidos. O direito não está na Constituição. Então cada estado vai decidir, o legislativo vai decidir. Tirou o poder de si para botar para o outro, coisa que é raríssimo na história do mundo. Você vê a maturidade de uma Suprema Corte americana. É isso aí. Eu só digo uma coisa, é muita direção pra pouca rota. Com essa, me despeço, fico por aqui. Grande abraço pra vocês, pra todo mundo que ficou até aqui. Lembrem mais uma vez de curtir, compartilhar. Vejam os outros vídeos que tem aqui no canal e voltem na semana que vem. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fomos!
Valeu, Kim. Grande abraço. Boa Valeu. volta. Bom retorno. Cuidado, não passa Valeu. por Portugal, senão lá você vai ficar preso no aeroporto. Vai ter que passar pro Sim, Frankfurt. senhor.